Bom dia mais uma vez, pessoal. Siga a página para mais informações. Aqui é o Mário, pré-pastor. É um homem temente a Deus, que ele sempre está interessado em pregar a palavra. Porque ele sente-se à vontade, ou melhor, lendo a Bíblia e pregando. O pouco que eu faço, o Deus se agrada assim. É assim, hoje a gente vai falar dos reis, tá dando pra entender? Vou falar um pouco dos reis. É assim, após o período dos juízes, o povo passou a ser governado por reis. Entenda só. Então, um importante facto do período foi a construção do templo em Jerusalém. Tá dando para entender? Ao ler a história destes reis, muito interessante, né? Analisar a diferença entre os reis que temiam a Deus e os reis descrentes, na verdade, que eram sempre derrotados. Aqueles de crentes eram sempre derrotados. Após o reinado de Salomão, o reino se dividiu em duas partes. Entenda só. O reino do norte foi seguido pela maior parte das tribos e foi chamado de reino de Israel. Foi chamado de reino de Israel, com a capital Samaria. O sul ficou com a tribo de Judá. E por isso, conhecido como o reino de Judá, tendo a sua capital em Jerusalém. Glória a Deus. A tradição diz que os reis do sul foram mais tementes a Deus. Eles foram mais tementes a Deus. Talvez pelo centro religioso em Jerusalém, mesmo os fiéis do reino do norte continuaram a adorar no templo de Jerusalém. Glória a Deus. É assim, gente. Aqui a história dos reis conta sobre o cativo do povo de Deus. Quando em 722 antes do Cristo, tá dando para entender? O reino do norte foi levado cativo para a Síria. Em Síria. Tá dando para entender? Então, em 587, o reino do sul foi levado para a Babilônia. Vou dar alguns livros que falam sobre os reis. Para bem dizer, que falam destes períodos. Tá dando para entender? Vai ler ali 2 Samuel, 1ª e 2ª